Fala, vendedor! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre rapport. O rapport ele vai usar estratégias para trazer uma pessoa, ou seja, trazer uma pessoa para ficar mais próxima de você. Tá? Vamos imaginar aí que você está em uma festa, por exemplo, e aí você tem aquela percepção que você conhece aquela pessoa há muito tempo. Nossa, parece que eu conheço a pessoa de 5 anos, né? A conversa flui naturalmente, né? Então, o rapport ele tem esse mesmo poder, o poder de aproximar pessoas que não se conhecem de forma muito mais rápida, tá bom? Pode ser que essa pessoa tenha usado essa técnica de forma intencional ou também não, também acontece. Só que hoje eu vou ensinar você a como você usar a técnica do rapport para vendas, ou seja, para se conectar muito mais rápido com o seu cliente e assim conseguir chegar no fechamento também de forma muito mais natural, tá bom? Então esse é o ponto principal. O vendedor muitas vezes vai naquele foco do fechamento, mas esquece do relacionamento. O que acontece nas vendas? Muitas vezes a gente vai atender o cliente ali, né? Então a gente vai interagir com o cliente, só que o cliente ele tem uma experiência, na grande maioria, negativa com o vendedor. Na cabeça dele todo vendedor mente, na cabeça dele todo vendedor só quer vender, entendeu? Então isso já é um preconceito que tem na cabeça dos clientes. Então todos nós, eu e você também, já passamos por algum ponto em que também a gente passou por uma experiência negativa com o vendedor. Então isso é muito natural, isso acontece demais, tá? Então, nas vendas, o que a gente precisa? A gente precisa romper essa barreira, esse medo, dessa insegurança do próprio cliente em comprar e fazer com que ele se abra mais, que a gente se conecte com ele, que ele confie em nós, para que a gente consiga realmente, de fato, conseguir um fechamento com esse seu cliente. Então, o que acontece na grande maioria das vezes é que as pessoas elas guardam no subconsciente essa ideia, essa visão que não vale a pena confiar no vendedor. Eu tenho certeza que também isso acontece nos seus atendimentos, porque isso também acontece nos meus atendimentos, tá? Mas aí quando a conversa começa a fluir naturalmente, você começa a conversar com o cliente, entender bem ele, a conversa ela começa a fluir muito mais, e aí você começa a conquistar a confiança desse cliente, tá? Então o rapport ele vai ajudar você a exatamente quebrar esse gelo e conseguir ter uma proximidade maior com o seu cliente. O rapport vai ajudar você nisso. E aí eu quero hoje te dar nesse vídeo aqui, eu quero te passar pelo menos 5 passos essenciais para você se conectar com o seu cliente. O primeiro passo é você escutar bem. Então, eu quero fazer até uma pergunta para você que está vendo esse vídeo, você vendedor. Você se considera uma pessoa que escuta bem? A grande maioria dos vendedores, infelizmente, não. Estão preocupados em falar, explicar, passar informação. E muitas vezes não conseguem entender as principais necessidades do cliente. Isso faz total diferença. Então, o primeiro passo é escutar. Foi feito um estudo para a Universidade Americana e ela chegou à constatação que os vendedores que mais vendiam, os vendedores que mais tinham resultado, foram os vendedores que falavam, em média, só 30% dos atendimentos e escutavam 70% dos atendimentos, entendeu? Então, escutar faz total diferença, entendeu? Quando você escuta, você entende a necessidade dessa pessoa e fica muito mais fácil você resolver o problema dela lá na frente, entendeu? Então esse é o ponto principal. Então você tem que escutar, entender para atender, foco no cliente e aí assim as coisas começam a acontecer, tá? É natural que nós escutemos, queremos falar mais do que escutamos, é muito natural isso. Mas um grande exercício para você melhorar isso é você procurar prestar mais atenção. Então, em vez de você falar, pensa, poxa, antes de falar eu preciso prestar mais atenção nessa pessoa. Entender, por exemplo, a velocidade que ela fala,
tom de voz que ela tem. Então todos esses pontos, eles fazem total diferença para você se conectar com essa pessoa. Então se a pessoa fala muito rápido, não adianta você falar devagar demais, porque a pessoa vai ter a sensação que você é muito lento. Se a pessoa fala de uma forma muito mais tranquila, mais calma, você também tem que falar mais tranquilo, mais calmo. Por quê? Porque se você falar rápido demais, você vai parecer que você é ansioso, entendeu? Então as pessoas, elas têm padrões. E quando você acompanha esse padrão, você acaba ficando familiarizado com essa pessoa. E a pessoa familiarizada com você. Isso vai gerar sintonia, isso vai gerar confiança, tá? Quanto mais o cliente presta atenção em você, quanto mais ele se conecta com você, mais ele confia. Isso vai fazer total diferença, tá? Outro fator que vai quebrar essa ideia de engano do vendedor, essa ideia que o vendedor mente e tudo mais, né, que tem na cabeça de todo mundo, né, são pelo menos aí 2 sistemas, né? Hoje o nosso cérebro ele funciona de 2 formas: decisões rápidas e decisões complexas. Então ou nós tomamos decisões rápidas, ou nós tomamos decisões complexas. Quando nós tomamos decisões complexas, nós tendemos a procrastinar essa decisão. Já a decisão rápida a gente consegue tomar ali na hora, no calor da emoção. Então venda também tem a ver com emoção. Então, se você consegue levar o cliente para que ele se familiarize com você e que ele tome decisões baseado na emoção, isso vai ajudar demais e vai fazer total diferença, tá? Você tem que entender uma coisa: tudo que é complexo traz confusão, e tudo que é simples traz clareza. Então é fundamental também que nos atendimentos você seja o mais objetivo possível, tá? Acompanhando também o vocabulário do cliente. Se o cliente fala uma linguagem mais culta, acompanhe essa linguagem mais culta. Se o cliente fala uma linguagem mais simples, acompanhe essa linguagem mais simples. Ou seja, tenta falar no mesmo tom que esse cliente fala, tá? Observa, por exemplo, se ele está prestando atenção no que você está falando. Todo tempo pergunta para ele: fulano, você está entendendo o que eu estou falando? Ficou claro para você? Você entendeu isso? Também isso vai ajudar também a você conseguir a atenção dessa pessoa. Então não vai só jogando informação. Não sai só jogando informação, tá? Você tem que entrar numa linha em que você vai conseguir fazer com que essa pessoa esteja sempre ligado ao que você está falando, tá? Passo 2. Qual é o passo 2? O passo 2 é sorrir. Parece uma coisa muito boba, parece uma coisa muito simples. Joás, como assim? Tá falando que eu tenho que sorrir? Sim. Quando você sorri naturalmente, você estimula a outra ponta a sorrir também, entendeu? Um bom exercício é você, por exemplo, olhar para um ponto fixo, ficar olhando para aquele ponto fixo ali com a cara irritada. Depois de algum tempo, você vai começar também a se sentir irritado, entendeu? A mesma coisa quando a pessoa boceja, quando a pessoa ri. A tendência é que essa pessoa, quando que você vê alguém sorrindo, quando você vê alguém bocejando, a tendência é você fazer igual, tá bom? Então da mesma forma é com o cliente. Quando ele vê você sorrir, a tendência é que ele sorria de volta, tá? Isso vai gerar um padrão. Então a pessoa vai associar o sorriso a um momento bom de alegria, de felicidade, entendeu? Então isso vai ajudar demais, tá certo? Vamos para o passo 3. Eu espero que você esteja anotando aí. Se você não está anotando, volta o vídeo para o começo e começa a anotar. Passo 3. Chame a pessoa pelo nome. Parece também muito simples, mas quando você chama a pessoa pelo nome, você cria uma proximidade maior. Porque só as pessoas que te conhecem te chamam pelo nome. Então quando você chama o nome da pessoa, aquilo automaticamente gera no cérebro da pessoa a ideia de que, poxa, essa pessoa me conhece. Nos conhecemos, tá? Então isso liga uma chave na cabeça do cliente, e aí o cliente dessa forma passa, de forma inconsciente, passa a dar muito mais atenção só pelo fato de você chamar ele pelo nome. É aquela ideia, se esse vendedor ele sabe meu nome, logo ele me conhece.
entendeu? Então isso ajuda demais. Vamos para o passo 4, buscar conexões. Vai atender um cliente? Olha o Instagram, Facebook dele, redes sociais, olha pelo e-mail dele com a empresa que ele tem, o cargo que ele tem, ou seja, saber essas informações antes do atendimento vai fazer total diferença, tá? Por quê? Porque você vai entrar nesse atendimento já podendo trazer pontos de conexão. Então, por exemplo, você entrou lá no Instagram e viu que essa pessoa passou as férias nas Ilhas Maldivas. Se a pessoa passou as férias nas Ilhas Maldivas, você foi atender ela. Você está ligando para ela, está numa videoconferência com ela. Se você trouxer esse ponto de conexão no atendimento, isso vai fazer uma ligação emocional positiva, tá? Então, quando você está atendendo, conversando com o cliente ali, você está conversando sobre várias coisas e você começa a falar sobre viagens. Você puxa o assunto de viagem. E aí você vai e toca no assunto das Ilhas Maldivas. Na mesma hora, o cérebro do cliente vai fazer uma ligação positiva. Ele vai pensar: férias, praia, diversão, família, comida boa. Nesse exato momento, o cérebro dele vai passar uma carga de dopamina, certo? Vai passar uma carga ali de dopamina natural, de felicidade. Ele vai sentir bem. Então, quando ele ficar feliz, alegre, ele vai ficar aberto para conversar com você. Você é uma pessoa que traz bons sentimentos para ele, entendeu? Então é importante demais você dar uma pesquisada no cliente, procurar pontos de conexão, porque isso vai ajudar muito a você se conectar com esse cliente e aí ter muito mais resultado, entendeu? Outro ponto também, quando você está conversando com o seu cliente ali, é você fazer elogios. Faz elogios sobre ele, sobre a família dele, sobre o local, entendeu? Então isso ajuda demais também, e também faz ele falar sobre si mesmo, pergunta como é que está a empresa dele, a família dele, entendeu? Então isso também ajuda demais a você gerar ponto de conexão com o teu cliente. Dica 5, espelhamento. O espelhamento, ele parece até uma bruxaria, porque quando você começa a repetir os gestos de uma pessoa, você vai criando uma mensagem no subconsciente dessa pessoa de conexão. Então, por exemplo, o cliente botou a mão no queixo. Você não vai colocar na mesma hora, mas você espera alguns segundos, 30 segundos, de forma muito devagar, você vai e coloca a mão no queixo também. O cliente colocou a mão, coçou aqui, a mão aqui atrás. Você não faz na mesma hora, mas você espera uns 30 segundos e você vai lá e faz do mesmo jeito, entendeu? Então, quando você faz isso, automaticamente parece que liga um Bluetooth, sabe? Que Bluetooth do seu cérebro com o do cliente, e aquilo gera uma conexão fantástica, ajuda demais. Espero que essas 5 dicas tenham ajudado você. Aplica elas, tá? Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa um comentário, fala o que você achou desse vídeo. Vai ser a sua opinião muito importante para a gente gerar mais conteúdo aqui, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.